Em mais um episódio da série Meus Três Mais, neste vídeo aqui eu trago os meus 3 discos preferidos do Led Zeppelin. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica maravilhosa para você. Um dos livros mais incríveis a retratar o blues. Robert Johnson, A Música do Diabo. É a biografia do mais lendário bluesman de todos os tempos. Para mim é o marco zero do blues. É um livro espetacular que inclusive desvenda todos os mistérios a respeito da vida dele, aquela história de pacto com o diabo, essa coisa toda, conta a verdadeira história do Robert Johnson, né? Aliás, explica o surgimento daquelas lendas todas, do que é verdade, do que é mentira. É um livro absolutamente incrível, que foi feito com os depoimentos de todo mundo que conheceu e conviveu com Robert Johnson. Inclusive, os depoimentos aqui começaram a ser coletados em 1960, pra você ter uma ideia. Uma coisa incrível. Então, meu amigo e minha amiga, já sabe, né? Você sabe que você tem aqui todos os privilégios que a gente pode oferecer. Clica aqui abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra, você vai ter o melhor desconto da internet. Negócio sensacional, e é mais um livro incrível da editora Belas Letras, cara. É absolutamente essencial para você entender de onde veio o blues. Leitura obrigatória. Beleza? Então, agora a gente continua o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, estamos aqui para mais um episódio da série Meus Três Mais, e eu resolvi fazer aqui, tirar a dúvida de muita gente e trazer aqui os meus 3 discos preferidos do Led Zeppelin. Inclusive, dias atrás foi aniversário do Robert Plant. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo a respeito da carreira solo aqui do Robert Plant. Mas antes de eu falar das minhas escolhas, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui da banda, pô. E também você vai clicar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP. É um local cheio de vídeos inéditos, séries novas, aposto que você não sabe, exclusivo, tudo direcionado para quem é sócio do nosso clube. Palestras, cursos, tem desconto dos nossos parceiros, você pode assistir a shows na faixa, frequentar bastidores, enfim, tem uma série de benefícios. Você clica aqui embaixo em Seja Membro e você vai escolher o teu plano. Bom, escolher meus 3 discos preferidos do Led Zeppelin, cara, é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. E eu resolvi hoje, né? Esses 3 são os meus 3 escolhidos hoje, né? Inclusive, depois você tem outros vídeos aqui no meu canal a respeito de álbuns do Led Zeppelin, específicos, depois você pode assistir. Mas assim, hoje, no dia desta gravação, os discos são os seguintes. E eu vou escolher exatamente a partir dessa caixa maravilhosa, né? Que chama-se The Complete Studio Recordings, que são os discos do Led Zeppelin remasterizados pelo próprio Jimmy Page. É uma caixa que tem um som inacreditável. Então, eu vou separar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui, ó. Vem tudo numas encadernações lindas aqui, né? E esse, então, é o meu 3º colocado hoje. Houses of the Holy, de 1973. Tá? Isso aqui é o 5º disco da carreira da banda. E é um álbum que ele guarda algumas conexões muito fortes com o disco anterior, né? Com o Led Zeppelin 4. Embora seja possível identificar no Houses of the Holy alguns momentos em que ocorreu um certo relaxamento, sabe? Que deu ao disco assim, uma atmosfera um pouco mais descontraída que o seu antecessor, né? E as guitarras do Jimmy Page nesse disco, elas
continuam assim absolutamente faiscantes, assim, super bem elaboradas. E isso ocorre tanto nas várias camadas que ele colocou em cada uma dessas canções, como nas timbragens, que são, como é que eu vou dizer, bem mais cristalinas do que nos álbuns anteriores do Led Zeppelin, cara. E as maiores provas de tudo isso que eu falei, elas estão, por exemplo, num reggae deliciosamente torto e pesado, chamado Dire Maker, no qual o John Bonham, ele botou exatamente a antítese de peso que o gênero ele sempre teve, né? Sempre foi aquela bateria magrinha, genial, mas magrinha. Porque o John Bonham, ele desceu a mão nessa música, na bateria, e sempre tentando criar uma levada que misturasse justamente o reggae com aquele doo-wop dos anos 50, sabe aquela... Lembra aqueles grupos de doo-wop, aqueles grupos vocais? Então, justamente aquela base sonora ele tentou misturar com o reggae. E o curioso é que essa música ela era tratada como se fosse uma piada durante as gravações do disco, até o momento em que resolveram incluir no álbum, né? E isso deixou o John Paul Jones, o baixista e tecladista, muito puto, porque ele achava que era uma bobagem, que não deveria ser incluída no disco. Ao contrário do Robert Plant, que ele insistiu que a inclusão dessa música faria com que a canção se tornasse uma das favoritas para tocar em rádio, principalmente nos Estados Unidos, cara, que foi exatamente o que aconteceu. Tá? Tocou muito essa música, toca muito até hoje essa música. E evidentemente que um outro momento de descontração nesse disco está na homenagem absolutamente explícita ao James Brown, numa canção sacolejante chamada The Crunch, que foi inclusive composta pelo John Bonham, né, a partir de uma jam que eles estavam fazendo ali no estúdio, né, tocando todo mundo junto, e o John Bonham ele cismou de criar uma levada funk mesmo, de verdade, né, que fosse impossível de se dançar. E aí o Robert Plant ele entrou na brincadeira e ele improvisou em cima dessa levada, imitando o James Brown numa canção chamada Take It to the Bridge. E aí foi uma outra música que era tratada como piada que acabou entrando no álbum. E tudo isso, na verdade, serviu para demonstrar a enorme capacidade que a banda tinha em se diversificar, mas assim, sem perder as suas características mais marcantes, vamos dizer assim. A abertura desse disco aqui, vou mostrar de novo a capa aqui para vocês. A abertura desse, eu já vou falar da capa do disco. A abertura é uma canção majestosa, intitulada The Song Remains the Same, que ela surgiu a partir de um tema instrumental criado pelo Jimmy Page, que tinha um título provisório de The Overture, que depois virou The Campaign, quando o Robert Plant colocou uma letra falando a respeito da vida deles na estrada, aquela coisa toda, e depois ela foi definitivamente intitulada como The Song Remains the Same, quando eles foram fazer a mixagem final do disco, e a voz do Robert Plant ela foi acelerada para colocar na mixagem. E isso é possível se fazer, você acelerar a voz e você encaixar no andamento normal. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo explicando a respeito disso, cara. E é uma abertura absolutamente estonteante. E aí tem aquela beleza estupenda, cara, da The Rain Song, que também é um exemplo de como o grupo podia ter, numa mesma canção, uma sutileza harmônica, melódica e rítmica, e ter essa ferramenta como se fosse um aliado. E essa canção ela tem um arranjo de cordas, cara, meio feito ali no melotron, nos teclados, que é um negócio estupendo, assim, é um negócio de chorar. Isso sem falar na própria inventividade do Jimmy Page, né, que tocou quase todas as guitarras, tudo com afinações diferentes daquela a afinação tradicional, né? Inclusive tem uns acordes nela que são não só os acordes, mas uns encadeamentos de notas, que é um negócio meio indecifrável até hoje. E a Rain Song tinha um título provisório de Slush, e ela surgiu, cara, depois que o George Harrison ele deu uma declaração dizendo que o Led Zeppelin era incapaz de fazer uma balada,
O que na verdade não era verdade, porque se você pegar, por exemplo, Tangerine, vamos até mostrar os discos aqui. Se você pegar, por exemplo, Tangerine, que é do Led Zeppelin 3, aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Tangerine, do Led Zeppelin 3, e pegar a Thank You, por exemplo, que é do Led Zeppelin 2, cadê aqui? Eu vou encaixar aqui, opa, aqui, que é do Led Zeppelin 2, aqui, ó, tá? São exemplos de baladas, mas assim, o Jimmy Page ele acabou meio que comprando essa briga, vamos dizer assim, né? E ele compôs essa lindeza que é Rain Song, repleta de afinações alternativas no violão e nas várias camadas de guitarra que ele colocou. E inclusive ele fez essa música, ele fez até uma provocação ao próprio George Harrison, porque logo na introdução de Rain Song, na verdade, se você prestar atenção, são os mesmos acordes que os Beatles usaram em Something, que é, na verdade, uma canção composta pelo George Harrison, né? E essa uma provocação típica inglesa, né? E essa música ainda ficou mais linda, cara, porque tem o John Paul Jones, ele simula um arranjo de cordas no Mellotron. Essa música é de chorar. E tem também nesse disco, House of the Holy, algumas das minhas canções favoritas em todos os tempos. Não só na discografia do Led Zeppelin, principalmente pelo ataque do John Bonham. Por exemplo, The Ocean, que é uma paulada tocada em cima dos outros instrumentos, assim, tudo soa de uma maneira cirúrgica, assim, né? É curioso que antes de começar essa música, a gente ouve o John Bonham gritando "We done for already, but now we're steady, and then they went 1, 2, 3, 4", e aí começa a música, né? E essa frase, na verdade, se refere ao número de takes que a banda tinha feito anteriormente dessa mesma canção. É bem legal, né? E aí no meio tem aquele vocal meio a capela, tal, que na verdade são as vozes do Robert Plant, do John Bonham e do John Paul Jones. Presta atenção, ouve e presta atenção. E a mesma coisa vale também para uma outra canção que eu considero uma das melhores de todos os tempos, maravilhosamente sacolejante, que é Dancing Days, que é uma canção que me deixa, toda vez que eu ouço essa música, mesmo nos dias de hoje, ela traz para mim, o mesmo entusiasmo que eu tinha quando eu ouvi essa música no ano de lançamento. Em 1973, eu tinha 13 anos, eu ouvi essa música no rádio. Eu volto a ser um adolescente de 13 anos, toda vez que eu ouço essa música. E no rádio AM, lá da minha casa. E tem também uma junção de folk e hard rock sensacional numa outra canção, que é Over the Hills and Far Away, que é quase um hino, vamos dizer assim, a retratar o estilo de vida hippie que ainda rolava naquela época. E rolava no planeta inteiro, inclusive no Brasil. Nesse disco tem uma outra canção também que eu nunca deixo de me arrepiar quando eu ouço, que é a soturna e monumental No Quarter, né? Maravilhosamente composta e conduzida pelo John Paul Jones nos teclados. Tem um dos solos mais espetaculares de guitarra do Jimmy Page. E é engraçado que essa música ela quase foi incluída no Led Zeppelin 4, mas ela acabou ficando de fora porque o arranjo na época não tinha deixado a banda satisfeita. Aí o John Paul Jones pegou a ideia que tinha sido rejeitada, ele retrabalhou tudo ali no piano elétrico, né, e com os outros teclados, e evidentemente que tudo funcionou lindamente nessa música. E a capa desse disco aqui, ó, é igualmente icônica. Traz a inspiração para essa capa foi um livro do famosíssimo escritor Arthur C. Clarke, uma canção chamada Childhood's End. E as crianças que você vê aqui, na verdade, não são os filhos do Robert Plant, como tem muita gente que pensa até hoje, tá? Então esse aqui é o meu terceiro álbum, né, preferido dentro da discografia do Led Zeppelin. Por quê? O segundo preferido, aqui deixa eu tirar aqui da minha caixinha, é o Led Zeppelin 2. Tá? Inclusive eu já fiz vídeo a respeito desse álbum aqui no meu canal. Depois você pode procurar aí.
E esse disco é um clássico indiscutível. Ou seja, eu já contei que ele foi composto inteiramente na estrada, enquanto a banda estava fazendo umas... A banda fez de janeiro a agosto de 69, ela fez umas 7 mini turnês, tanto pela Europa como pelos Estados Unidos. E nessas turnês é que o disco foi composto. Já contei isso lá no vídeo. O disco foi... Cada faixa foi inteiramente gravada e mixada em estúdios diferentes durante essas turnês na Europa e nos Estados Unidos, durante os inúmeros shows que eles fizeram. E cada uma dessas músicas praticamente surgiu a partir de improvisações que eles faziam nos meios dos shows, principalmente naquela parte do miolo de Dazed and Confused, que era uma música longuíssima dos shows. E é claro que você sabe que a antológica Whole Lotta Love, canção espetacular, teve a letra meio que afanada de You Need Love, do Willie Dixon, que inclusive a banda foi processada e fez um acordo ali por fora dos tribunais para pagar os direitos, aquela coisa toda. Eu já contei isso lá no outro vídeo. O que talvez você não saiba é que também algumas ideias de uma canção dos Small Faces chamada You Need Loving foi meio que surrupiada para Whole Lotta Love também. E aí, cara, essa canção... Aliás, o disco inteiro, não só, ela tem as guitarras sobrepostas, os efeitos, são assim acachapantes, cara. E assim, assim como acontece em todas as outras canções no disco, cara. Que eu vou até falar aqui pra vocês, que é absurdo, mas esse disco, ele parece uma coletânea. Porque olha só, Whole Lotta Love, What Is and What Should Never Be, The Lemon Song, que inclusive... é uma canção também derivada de um antigo blues chamado Killing Floor, do Howlin' Wolf. A Thank You, que é uma declaração de amor do Robert Plant para a esposa dele, na época, Maureen. Tem Heartbreaker, que é espetacular. Tem uma canção que a banda nunca tocou ao vivo, que eu acho maravilhosa, mas a banda nunca tocou ao vivo, porque a banda não gostava muito, a banda achava que era uma música meio tapa-buraco, que era Living Love Mad, She's Just a Woman, que eu acho uma canção sensacional. E que ela foi inspirada numa grupo muito maluca que eles conheceram num show ali nos Estados Unidos, cara. E é curioso, a própria banda nunca gostou dela. Tem Rebel On, que também é uma canção do Robert Plant e nunca foi tocada ao vivo pelo Led Zeppelin. Tem o Moby Dick, que na verdade era o pretexto para colocar nos shows aqueles solos de bateria longuíssimos do John Bonham, com as mãos, aquela coisa toda. Tem também uma canção chamada Bring It On Home, que é, na verdade, uma adaptação de uma canção do Willie Dixon, que era sempre tocada pelo Sonny Boy Williamson II. E a capa desse disco, que também é absolutamente icônica, né? Eu vou mostrar aqui de novo para vocês, olha aqui. Que demais, né? Aí, essas ediçõezinhas em CD são incríveis. Aqui, ó. Tem a relação das músicas, tem... Cadê? Tem a foto aqui no meio, tá vendo? É muito legal. Essa capa ela foi criada por um cara chamado David Juniper, que era, na verdade, um antigo colega de classe do Jimmy Page, quando eles cursaram a faculdade de artes. Então é um disco absolutamente espetacular, cara. Isso aqui é o meu segundo preferido. Campeão aqui na minha escolha, das minhas escolhas, na verdade, né? Não podia ser outro, né? O Led Zeppelin 4, né? Que oficialmente não tem título, né? Mas a gente chama de Led Zeppelin 4, disco também de 1971, que é um clássico indiscutível. Para mim, assim, é a mais perfeita união entre rock, folk e blues de todos os tempos. Você sabe que ele não tem título. Também é um álbum que eu fiz um vídeo só para falar a respeito dele. Você vai encontrar aqui no canal. O disco que ele oficialmente não tem título, não tem o nome da banda na capa, não tem o nome das músicas, não tem nada. Nem o nome dos integrantes, nada. Só não tem nenhuma informação. Só tem os símbolos na contracapa, né, que eram de cada um, que eu já expliquei lá no outro vídeo. Porque o Jimmy Page, ele estava absolutamente puto da vida com o tratamento que era dado pela imprensa americana e principalmente pela imprensa inglesa, que descia o malho na banda. O cara ficou tão puto que ele falou, quer saber uma coisa? Nós vamos lançar um disco que não vai ter nada, a música vai falar por si só. Obviamente, e eu conto lá naquele vídeo, a gravadora, tanto a gravadora inglesa quanto a americana, os caras ficaram em pânico, porque falaram, cara, como é que a gente vai lançar um disco que não tem informação nenhuma?
Só que essa estratégia deu certo, o disco vendeu trocentas milhões de cópias pelo mundo e vende até hoje. E nesse disco tem, evidentemente, de tudo, né? Tem aquela devoção roqueira explícita na faixa rock and roll, que inclusive foi muito influenciada, eu conto inclusive no outro vídeo, que ela foi muito influenciada pelo Little Richard e por uma canção chamada Keep a Knockin', né? Tem o piano do Ian Stewart, que era foi o pianista dos Rolling Stones durante muitos anos. Tem uma balada folk de chorar, que é The Battle of Evermore, que tem o bandolim. O bandolim era do John Paul Jones, mas o Jimmy Page pegou e ele conduziu essa música, inclusive com os vocais da Sandy Denny, que era uma cantora maravilhosa do grupo folk chamado Fairport Convention. Eu conto todas as histórias lá no vídeo. Se você quiser, vai lá que você vai aprender bastante coisa. E eu nem preciso dizer que essa canção é de chorar, né, cara? Assim como quando a gente ouve uma outra canção aqui desse disco, chama-se Going to California. Sabe? E eu nem preciso falar nada de Stairway to Heaven, né? Não preciso. Eu já contei toda a história de Stairway to Heaven lá no outro vídeo. Nem preciso dizer. E nem preciso dizer também que a complexidade de Black Dog, que é uma canção que foi batizada porque tinha um cachorro preto que aparecia sempre ali nos jardins da mansão onde eles estavam gravando o disco, que é aquela Hadley Grange, que é a mesma que eles gravaram o Physical Graffiti, né? Que inclusive já fiz um vídeo a respeito do Physical Graffiti, você pode assistir lá também. Tem uma outra canção que é uma das canções que eu mais adoro do Led Zeppelin nesse disco, que é Misty Mountain Hop, que tem o John Paul Jones tocando o piano elétrico, que é um negócio sensacional. E essa música é uma das sátiras aos riffs mais legais que a gente já ouviu, foi uma tiração de sarro total. Tem Four Sticks, né, que é aquela música que o John Bonham gravou com 4 baquetas, 2 em cada mão, que tem uma complexidade rítmica que é meio escondida ali, cara. Mas você tenta tirar essa música, ela é muito difícil mesmo. E tem, evidentemente, aquele monumento rítmico, harmônico, melódico, quase apocalíptico, que é When the Levee Breaks, né? Que tem aquela levada do John Bonham que é absolutamente clássica e que ainda hoje, toda vez que eu ouço essa música, cara, eu sinto uns abalos sísmicos no meu cérebro. Eu não lembro se eu contei lá no outro vídeo, mas assim, o engenheiro de som desse disco foi o Ed Jones, que depois virou um produtor famosíssimo, e o assistente dele era exatamente o Ian Stewart, que foi pianista dos Rolling Stones durante muito tempo, é o assistente dele, né? Então, caso você queira saber mais a respeito, eu contei até um pouco mais de histórias a respeito do House of the Holy, porque tanto o Led Zeppelin 2 quanto o Led Zeppelin 4, eu fiz vídeos específicos a respeito desses discos, você pode assistir aqui no canal. Eu fiz vídeo, inclusive, do Physical Graffiti, que é um disco que poderia estar perfeitamente aqui nessa compilação. Qualquer hora eu vou fazer um aposto que você não sabe do primeiro álbum do Led Zeppelin, que também é um negócio sensacional, que é esse disco aqui, ó. Você sabe já, né? Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Qualquer hora eu vou fazer um aposto que você não sabe só desse disco aqui, ó. Tá? Que é absolutamente incrível. Assim, os discos são sensacionais, né, cara? Mas assim, hoje, no dia dessa gravação aqui, os meus 3 preferidos são esses, tá legal? Aqui nos comentários, coloca quais são os teus discos, os 3 discos preferidos do Led Zeppelin. E por quê? Tá bom? Também não esqueça de visitar a nossa loja, que tem umas camisetas muito legais como essa aqui, né? Você sabe de quem é, evidentemente. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal. E também não esqueça de clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP. Tá bom? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e seus amigos, e até a próxima.